Olá e bem-vindo ao Asterisco Tudo sobre a Terra Asterisco, onde a curiosidade tira os sapatos e a ciência se aconchega sob um cobertor. Esta noite, vamos mergulhar em uma pergunta tão curiosa quanto discretamente empolgante. É o tipo de indagação que se infiltra nos seus pensamentos quando as luzes estão baixas e o mundo parece conectado demais para ser mera coincidência. A questão é esta: será que a Terra, não apenas o solo, o ar ou o ecossistema, mas o planeta inteiro em si, poderia estar viva? Não da forma como um urso, uma árvore ou até um recife de coral está vivo, mas de um jeito imenso, lento e silencioso. O tipo de vida que não respira com pulmões nem fala com palavras, mas que, de algum modo, sabe. Antes de nos deixarmos levar, vamos respirar fundo. Neste exato momento, onde quer que você esteja, você se encontra sentado ou muito próximo à superfície de um planeta. Não é só uma rocha flutuando no espaço. É úmida, ventosa e cheia de movimento. Ela entra em erupção e se cura, congela e derrete, decompõe e floresce. Gera o clima. Sustenta a vida. Na verdade, não apenas a sustenta, mas cria as condições para que ela exista. E faz isso há bilhões de anos, sem nunca precisar de um manual. E aqui estamos nós, você e eu, partes minúsculas disso tudo, nos perguntando se o conjunto pode ser mais do que a soma das partes. Questionando se temos andado sobre algo que pensa de uma maneira peculiar, ou sente, ou sonha. Essa ideia não é nova. Muito antes de satélites, sensores e sismógrafos, as pessoas falavam da Terra como se fosse alguém, não algo. Em mitos e histórias orais, montanhas eram ossos, rios eram sangue, florestas eram cabelos. O planeta não era apenas um cenário. Era uma presença, uma personalidade. Em algumas narrativas, nutridora. Em outras, vingativa, mas nunca neutra, nunca apenas existente. Você poderia dizer que tudo isso era metáfora. Humanos explicando a natureza em termos humanos. Justo. Mas e se essas metáforas não fossem só linguagem colorida? E se, ao tentar dar um rosto à Terra, as pessoas estivessem captando algo real, mesmo sem palavras ou ciência para provar? Vamos pausar um instante, porque é fácil cair na fantasia quando a pergunta é tão grandiosa. Não estamos falando de a Terra ter olhos, sussurrar segredos pelo vento ou acordar com uma lista de tarefas. O que questionamos é mais sutil. Será possível que a Terra funcione como um sistema único, não só mecanicamente, mas de forma significativa? E, se sim, isso se qualificaria como alguma forma de consciência? Entraremos nas definições mais adiante. Por ora, vamos apenas manter a mente um pouco aberta. Olhe ao seu redor no quarto. Os móveis, as paredes, a luz do celular ou da tela, tudo vem, em última instância, da Terra. A madeira, o metal, a eletricidade, o ar que você respira enquanto ouve isso. Tudo na sua vida passou, por assim dizer, pelas mãos da Terra. É fácil esquecer, porque construímos tantas camadas entre nós e a matéria-prima do planeta. Vivemos em apartamentos e cidades cercados de plásticos, redes e coisas que plugamos e carregamos. Mas tire tudo isso e ainda estaremos dentro da pele de um sistema antigo, ativo e complexo. E é um sistema que não para quieto. Bem abaixo dos seus pés, mesmo que você não sinta, o solo se desloca devagar. Placas tectônicas flutuam sobre rocha derretida. Oceanos sobem e descem, não só com as marés, mas com pulsos longos e lentos de temperatura e salinidade. A atmosfera inspira carbono e expira tempestades. Nuvens se formam, chuva cai, rios incham, aquíferos se reabastecem, e do outro lado do mundo, uma floresta tropical bebe profundamente sem pedir licença. Esses não são eventos aleatórios. São parte de ciclos enormes, interconectados e autorreguladores que de algum modo continuam sem ninguém no comando. Pelo menos é o que parece. Nos anos 1970, um cientista chamado James Lovelock propôs algo que causou muitas sobrancelhas erguidas e alguns acenos de reconhecimento silencioso. Ele sugeriu que a Terra se comporta como um único organismo autorregulador. Chamou isso de hipótese Gaia, pegando o nome da deusa grega antiga da Terra. A ideia não era que a Terra fosse uma deusa. Era que os sistemas do planeta, clima, química, geologia, biologia, não operam apenas em paralelo. Eles interagem de maneiras que parecem intencionais. Se o planeta esquenta demais, certos processos o resfriam. Excesso de carbono, os oceanos o absorvem. Níveis de oxigênio caem,
Plantas e micróbios se ajustam. É como se a Terra percebesse quando algo sai do equilíbrio e o empurrasse suavemente de volta ao lugar. Na época, era uma sugestão controversa, e, para ser justo, ainda é. Muitos cientistas aceitaram a ideia de loops de feedback planetários. Esses são mensuráveis. Mas a noção de Terra como um ser vivo era mais difícil de engolir. Em parte porque a ciência, especialmente naquela era profundamente cautelosa com qualquer coisa que cheirasse a misticismo, mas também porque chamar a Terra de viva forçava um confronto com um pensamento maior e mais inquietante. Se a Terra está viva, o que isso nos torna? Seus filhos, suas células, seus pensamentos, ou algo mais como bactérias em seus pulmões? Essas não são perguntas que a ciência sempre se sente à vontade para responder, mas são as que voltam sem parar. Porque quanto mais estudamos a Terra, mais difícil fica ignorar o quão integrado tudo é. Recifes de coral influenciam o clima. Vulcões fertilizam o solo. Migrações de animais afetam a distribuição de sementes, que afeta florestas, que afeta chuvas, que afeta rios, e assim por diante. Não é só que tudo está conectado. É que as conexões parecem ter memória, direção, às vezes até propósito. Pense nisso. Se você pegar uma única célula do seu corpo, uma célula hepática, por exemplo, ela está viva. Faz seu trabalho. Reage a estímulos. Metaboliza, mas não pensa. Sozinha, não é consciente. Você é. Porque você é a soma de todas essas células, todas se comunicando, todas coordenadas, todas trabalhando juntas para manter o sistema funcionando. Será que nós, baleias, fungos, árvores, correntes de ar e temperaturas oceânicas somos para a Terra o que aquelas células hepáticas são para você? Individualmente significativos, mas apenas parte de algo maior. Você não precisa responder agora. Apenas deixe a pergunta repousar. Vale notar que, quando falamos de consciência, costumamos partir de uma definição muito estreita. Algo humano, verbal, que pode se nomear e dizer eu penso. Mas mesmo no reino animal, a consciência vem em muitas formas. Um polvo resolve quebra-cabeças com os tentáculos. Um corvo lembra um rosto humano por anos. Elefantes parecem lamentar seus mortos, e a níveis mais sutis de percepção. Plantas reagem à luz e ao toque. Fungos mudam comportamento em resposta ao ambiente. Micróbios se coordenam em colônias. A percepção não é binária. É um espectro. E se a percepção pode existir sem linguagem, sem olhos, sem um sistema nervoso como o nosso, quem diz que não poderia existir em algo tão vasto e lento quanto um planeta? Isso não significa que a Terra escreva poesia ou se preocupe com impostos. Mas talvez sinta desequilíbrio. Talvez saiba, de um jeito primitivo, quando algo está errado. Talvez tente corrigir, não porque queira, mas porque precisa. Uma das coisas estranhas de viver na Terra é o quanto ela responde a nós. Cavamos e o solo afunda. Bombeamos gases no ar e as tempestades ficam mais fortes. Removemos florestas e secas seguem. Em alguns casos, são só resultados de química e física. Mas em outros, quase parece que a Terra está reagindo. Não atacando, não punindo, apenas se ajustando, mudando de forma em resposta a uma presença que está ficando barulhenta demais. E isso nos leva a um pensamento quieto, mas persistente. Se algo reage, está consciente, ou pelo menos consciente o suficiente. Considere um termostato. Ele não sabe que está mantendo você confortável, mas reage a mudanças de temperatura para restaurar o equilíbrio. A Terra faz isso também, mas em escala muito maior. Sente calor, armazena água, libera gases, reflete luz solar. Tem sistemas sobre sistemas. A questão é, são apenas respostas automáticas? Ou há algo mais parecido com escolha? Talvez nunca saibamos, e talvez não devêssemos saber. Talvez a consciência em escala planetária não pareça percepção nenhuma. Talvez pareça apenas estabilidade. Talvez seus pensamentos sejam nuvens. Talvez seus sentimentos sejam loops de feedback. Não personificados, não poéticos, apenas complexos, persistentes e vivos de maneiras que não estamos equipados para reconhecer. Lembre-se, nem sempre achávamos que o cérebro era o local do pensamento. Filósofos antigos acreditavam que a consciência vivia no coração ou nas entranhas. Levou séculos de observação, dissecção e experimentos para mapear o pensamento no cérebro. E mesmo agora,
não entendemos completamente como os pensamentos se formam. Então imagine tentar reconhecer pensamento em algo do tamanho de um planeta. Não é só difícil. Pode ser categoricamente diferente. Ainda assim, as pistas estão lá. A coordenação, o equilíbrio, o timing estranho de eventos que se desenrolam em resposta a mudanças. E sempre a sensação quieta de que não estamos sozinhos. Não só por causa de animais, micróbios ou padrões climáticos, mas porque o sistema inteiro às vezes se comporta como se soubesse que está sendo observado. Entraremos mais fundo nisso em breve. Por ora, apenas note como é sentar com essa possibilidade. Não para provar ou refutar. Apenas para considerar que talvez, só talvez, o chão sob seus pés não seja só chão. Talvez faça parte de algo que pensa, que percebe, que de um jeito vasto e indizível pode estar escutando. Aqui estamos novamente, mergulhando um pouco mais fundo na pergunta que abrimos da última vez. E agora que começamos a nos perguntar se a Terra poderia ser mais do que um cenário de fundo, é hora de dar alguns passos lentos para trás. Não no argumento, mas na linha do tempo. Porque muito antes de alguém ter palavras para coisas como loops de feedback ou regulação planetária, as pessoas já haviam começado a ouvir, não com instrumentos ou algoritmos, mas com histórias, rituais e a suposição silenciosa de que a terra que pisavam estava, de algum modo, viva. Isso não era uma crença marginal. Na maioria das culturas antigas, a ideia de que a terra tinha um espírito ou era um espírito nem era debatida. Era um dado, uma base. A terra dava comida, abrigo, estações, tempestades. Dava luz e engolia a morte. Movia-se devagar, mas nunca sem propósito. E para povos que dependiam de seus ritmos para sobreviver, esses padrões pareciam muito com personalidade. Considere como o solo aparece em sistemas de crenças antigos, não só como lugar, mas como presença. Muitas culturas indígenas descrevem a terra como uma mãe, não metaforicamente, mas relacionalmente. O povo Hopi do sudoeste americano vê a terra como um ser vivo, a origem de toda a vida a ser honrada e cuidada. Nas tradições Maori, Papatuanuku é a mãe terra deitada sob Ranginui, o pai céu. Seus filhos o separam para criar espaço para a luz. Na cosmologia andina, Pachamama é a deusa da terra, nutridora e feroz, um ser com quem você pode estar em equilíbrio ou não. Esses não são só nomes poéticos para solo e pedra. Têm papéis, identidades, e vêm com responsabilidades, não só para a terra, mas com a terra. Até a palavra terra em muitos idiomas carrega um duplo sentido. Tanto o chão sob seus pés quanto o todo maior que o segura. Nunca é só sujeira. É algo mais antigo, mais profundo e de algum modo consciente. E embora essas crenças tomassem formas diferentes pelo mundo, o fio comum é difícil de ignorar. Os humanos não se viam separados da terra. Viam-se como parte dela, ligados por uma relação mútua. Você poderia dizer que isso é só mitologia. E sim, da perspectiva moderna, essas histórias não operam com prova científica. Mas isso não significa que não sejam baseadas em observação. Povos antigos eram incrivelmente atentos ao mundo ao redor. Conheciam migrações de animais, ciclos de florescimento de plantas, sinais de alerta de tempestades. Observavam o horizonte como um batimento cardíaco e liam as estrelas como um relógio. Se falavam da Terra como viva, não era por ignorância. Era por atenção. E atenção é muitas vezes onde a ciência começa. Pense assim. Muito antes de microscópios, as pessoas suspeitavam que doenças podiam passar de uma pessoa para outra. Não sabiam de bactérias ou vírus, mas notavam padrões. E assim criavam histórias para explicá-los. Mais tarde, a ciência veio e deu novos nomes a essas histórias. O que chamamos de germes já foi chamado de espíritos. O que chamamos de sistemas já foi chamado de deuses. Então, quando ouvimos que culturas antigas tratavam montanhas como sagradas, cantavam para rios ou agradeciam o solo após a colheita, vale perguntar: o que elas notavam que nós não notamos mais? Que sinais, mudanças, ritmos pareciam tão consistentes que começaram a parecer intencionais? Na Austrália, as linhas de canto aborígenes mapeiam a paisagem, não só fisicamente, mas espiritualmente. As canções não são só direções. São registros vivos de como a terra se comporta, onde a água se esconde, quando as plantas florescem. Cada verso codifica gerações de conhecimento sobre uma terra nunca vista como inerte.
Caminhar pela terra era caminhar dentro de uma história, e cantá-la era mantê-la viva. No Japão, o conceito de karmi inclui espíritos que residem em elementos naturais, rochas, árvores, rios. Não estão separados da natureza. São a natureza vista por outra lente, e são tratados com respeito porque se acredita que respondem, não simbolicamente, mas de fato. Repetidas vezes, por continentes e eras, encontramos o mesmo padrão. A Terra não é só usada, é relacionada, ouvida, interagida. E embora a ciência moderna possa não aceitar a verdade literal da Terra como espírito, está lentamente redescobrindo a complexidade por trás do que aquelas histórias antigas podem estar apontando. Por exemplo, agora sabemos que florestas não são só coleções de árvores. São conectadas subterraneamente por vastas redes fúngicas que transmitem nutrientes, alertas e mensagens químicas. Quando uma árvore é atacada por pragas, pode sinalizar às vizinhas para se prepararem. Quando mudas jovens crescem na sombra, árvores mais velhas podem alimentá-las pelas raízes. Esse sistema foi chamado de World Wide Web. Mas para alguém de milhares de anos atrás, vendo plantas parecerem cooperar, poderia parecer que a floresta estava pensando. E talvez, de certo modo, estivesse. O mesmo vale para o clima. Se você vive perto da Terra, nota coisas. A mudança no vento antes de uma tempestade. O silêncio dos pássaros antes de ondas de calor. O retorno de certos cheiros quando a chuva se aproxima. Com o tempo, esses padrões viram parte da sua visão de mundo. Não são aleatórios. São sinais. E quando os sinais falam, alguém deve estar falando por meio deles. Isso não é superstição. É como a observação vira narrativa quando a ciência ainda não traçou as linhas. E às vezes essas narrativas apontam para verdades que a ciência só confirma depois. Quando olhamos para práticas agrícolas antigas, vemos a mesma relação em camadas. Agricultores tradicionais em muitas partes do mundo usam métodos que mantêm a saúde do solo não com insumos externos, mas com rotação, descanso e intuição. Não veem o solo como uma tela em branco. Veem-no como vivo, com necessidades e limites. E esses métodos muitas vezes levam a rendimentos mais sustentáveis do que abordagens industriais. Não porque sejam menos avançados, mas porque estão mais em sintonia. Até rituais que parecem simbólicos tinham resultados práticos. Queimar sálvia para purificar um espaço reduz bactérias no ar. Oferendas deixadas para deuses de rios podem ter sido sistemas primitivos de monitoramento de água. Quando a água mudava de cor ou cheiro, era notado não só como contaminação, mas como mudança de humor. A terra era tratada como um ser porque se comportava como um. E se isso parece anticientífico, talvez valha perguntar: como definimos um ser? Costumamos pensar em vida como algo que se move, respira, consome. E isso faz sentido em escala humana. Mas se esticarmos a linha do tempo, montanhas também se movem. Rios esculpem caminhos, continentes colidem. A Terra respira do seu jeito lento e massivo por ciclos de carbono, sistemas climáticos, ascensão e queda de ecossistemas. Acontece tão gradualmente que só notamos em retrospecto. A ideia de que a Terra está viva não é só nostalgia cultural. É uma estrutura que pode ter ajudado sociedades antigas a sobreviver. Quando você vê a Terra como senciente, não pega sem pensar. Não joga lixo em rios que podem ouvir. Não arranca florestas que estão observando. Vive com cautela, gratidão, às vezes medo, mas sempre em relação. E é aqui que fica mais interessante. Porque agora, enfrentando mudanças ambientais globais, a ciência moderna começa a ecoar algumas dessas intuições antigas. Usamos frases como ciência do sistema Terra e limites planetários para descrever a interconexão de clima, água, solo, biodiversidade. Falamos de resiliência, equilíbrio, limiares. E quanto mais estudamos, mais percebemos que esses sistemas não são lineares. Respondem, às vezes devagar, às vezes de repente. Agem como sistemas que querem manter a homeostase. Como sistemas que percebem, não de um jeito místico, não divino, mas de um jeito que borra a linha entre mecânico e significativo. Nos últimos anos, pesquisadores começaram a aplicar teoria de redes a ecossistemas, descobrindo que certas espécies agem como nós, conectores críticos no fluxo de energia e informação. Quando esses nós são removidos, o sistema sofre. Não é uma cadeia, é uma teia. E teias são conhecidas por sua sensibilidade.
Um toque numa ponta envia ondulações a outra. Até uma mudança populacional em um inseto pode reverberar no clima, rendimento de colheitas, disponibilidade de água. E essas ondulações voltam. Não só saem, entram. A Terra, em outras palavras, não é só uma plataforma para a vida. É uma participante dela. Não é só onde vivemos. É por onde vivemos. E talvez, de um jeito lento e sistêmico, seja o que vive por meio de nós. Avançando, vamos olhar mais de perto o que a ciência tem a dizer sobre isso. Não na linguagem do mito, mas na de dados, sistemas, biologia, feedback, adaptação. Perguntaremos como a vida surgiu, como persiste, e o que pode significar quando vida e ambiente se tornam indistinguíveis. Mas por ora, lembre-se disso. Muito antes de gráficos, modelos climáticos ou simulações atmosféricas, tínhamos histórias. E essas histórias diziam que a Terra não é só onde você vive. É algo do qual você faz parte. Ela ouve, muda, lembra. Não porque as pessoas eram primitivas, mas porque prestavam atenção. Agora que passamos tempo com as formas antigas de ver a Terra, formas que tratavam o planeta não como cenário, mas como presença viva, nos encontramos num ponto de virada curioso. Por séculos, a visão científica moderna se afastou desse tipo de pensamento. A Terra, outrora considerada pai ou espírito, foi reimaginada como objeto, máquina, conjunto de partes mensuráveis. Mas nem todos se satisfizeram com essa visão. E no final do século XX, surgiu uma ideia que ecoava silenciosamente aquelas crenças antigas. Só que desta vez, vinha vestida de dados, modelos e teoria de sistemas. Chamava-se Hipótese Gaia. Só o nome já erguia sobrancelhas. Gaia, da mitologia grega, a personificação da Terra, um nome que soava mais poético do que científico. E ainda assim, a ideia por trás era enraizada em perguntas reais sobre como o planeta funciona e se todas as suas partes, ar, água, terra, vida, poderiam ser mais do que peças de um quebra-cabeça. Poderia funcionar juntas como um único organismo? A hipótese foi proposta nos anos 1970 por James Lovelock, químico atmosférico, e expandida em colaboração com a microbiologista Lynn Margulis. Tentavam responder a uma pergunta simples, mas profundamente inquietante. Por que o clima da Terra permaneceu tão estável por tanto tempo? Afinal, olhando para planetas vizinhos como Marte ou Vênus, vemos condições extremas. Vênus é uma fornalha. Marte é um deserto congelado. Mas a Terra é estranhamente consistente. Não estática, não imutável, mas confiavelmente habitável. Por mais de 3 bilhões de anos, apesar de mudanças massivas na produção solar, impactos de asteroides e erupções vulcânicas, a Terra ficou dentro de uma janela estreita de condições que permitem a vida. Isso não parece acidente. E assim Lovelock perguntou, será que a vida na Terra não só se adapta ao ambiente, mas ajuda ativamente a mantê-lo? A ideia não era que a Terra fosse consciente no sentido humano. Era que a biosfera inteira, a soma de todos os organismos vivos, interage com o ambiente físico de formas que regulam temperatura, composição atmosférica, salinidade oceânica e outros fatores. Em outras palavras, a vida ajuda a criar e preservar as condições para a vida. Era uma sugestão radical. Até então, a visão dominante em biologia era que a vida evoluía para se encaixar no ambiente, não o contrário. Mas a teoria de Lovelock sugeria um loop. A vida molda o ambiente e o ambiente molda a vida, e juntos formam um sistema autorregulador. Para tornar a ideia mais tangível, ele usou uma metáfora, um modelo fictício chamado Mundo das Margaridas. Imagine um planeta como a Terra, mas coberto só de margaridas pretas e brancas. As pretas absorvem calor. As brancas o refletem. Conforme o planeta aquece, margaridas brancas se espalham, resfriando a superfície. Ao esfriar, as pretas tomam conta, aquecendo. Sem ninguém planejando, o equilíbrio de margaridas mantém a temperatura estável. É um loop de feedback, simples mas eficaz. No mundo real, as coisas são mais complicadas, claro. Mas Lovelock apontou para loops de feedback reais que parecem apoiar sua hipótese. Por exemplo, algas marinhas liberam compostos que ajudam a formar nuvens, que refletem luz solar e resfriam a terra. Florestas tropicais transpiram vapor d'água, criando sistemas de chuva que sustentam a própria floresta. Quando árvores crescem, retiram dióxido de carbono, alterando a atmosfera.
E em escalas mais longas, a erosão de rochas retira carbono do ar para o solo, processo influenciado por vida microbiana. Esses não são efeitos isolados. São entrelaçados, interligados, e juntos parecem criar uma homeostase planetária, uma tendência ao equilíbrio. No início, a hipótese Gaia foi recebida com ceticismo. Alguns cientistas a acharam vaga demais. Outros se incomodaram com tons espirituais, mesmo que não intencionais. E, para ser justo, versões iniciais eram mais sugestivas do que rigorosas. Mas com o tempo, à medida que mais dados surgiam e a ciência do sistema Terra se desenvolvia, muitas ideias centrais ganharam força. O que mudou não foi tanto a evidência, embora houvesse mais, mas o enquadramento. Cientistas começaram a usar linguagem diferente. Em vez de dizer que a Terra se comporta como um organismo vivo, falavam de sistemas acoplados, dinâmicas de feedback, resiliência e interações não lineares. O conceito de Gaia foi suavizado no modelo de regulação planetária. Mas no fundo, a pergunta permanecia a mesma. A biosfera é só uma coleção de partes ou um sistema unificado que se mantém? Hoje, muitos aspectos da hipótese Gaia são considerados fundamentais na ciência do sistema Terra. É aceito que a vida influencia o clima e vice-versa. O que ainda é debatido é até onde vai essa influência e se implica coordenação ou só coincidência. Alguns argumentam que o que parece regulação é só resultado da evolução. Espécies que beneficiam estabilizando seu ambiente sobrevivem mais. Suas ações se acumulam, criando aparência de equilíbrio. Sem intenção, sem consciência, só seleção. Outros não têm tanta certeza, porque os loops de feedback que vemos não são sempre locais. Atravessam continentes, oceanos, e envolvem organismos que não sabem uns dos outros. Como algo tão complexo emerge de comportamento individual? É aqui que entra a ideia de emergência. Emergência é o que acontece quando partes simples criam resultados complexos. Uma formiga não é inteligente. Uma colônia se comporta como se fosse. Um neurônio não pensa, um cérebro pensa. Talvez a vida na Terra funcione igual. Talvez nenhum organismo esteja tentando estabilizar o planeta, mas suas ações combinadas produzem esse efeito. Não porque planejem, mas porque fazem parte de um padrão maior. E talvez, só talvez, esse padrão seja um tipo de consciência, não de pensamentos ou linguagem, mas de manutenção, persistência, continuação. Se pensar num corpo, ele tem sistemas para se manter vivo. Respostas imunológicas, regulação de temperatura, fluxo de nutrientes. Esses sistemas não precisam saber que fazem parte de um corpo para funcionar. Apenas funcionam. E o resultado é saúde, estabilidade, percepção de que algo está errado, mesmo que essa percepção não venha com palavras. Então, como seria isso em escala planetária? Talvez uma floresta tropical que sabe quando semear a si mesma. Talvez recifes de coral que crescem onde correntes oceânicas mudam. Talvez a Terra não tenha cérebro, mas talvez não precise. Talvez a rede seja suficiente. Isso nos leva a uma tensão em como pensamos sobre consciência. Tendemos a associá-la à centralização, a uma mente, um centro de controle, uma perspectiva singular. Mas na natureza, nem sempre funciona assim. Bolores de limo resolvem labirintos sem neurônios. Bandos de pássaros mudam de direção sem líder. Até o cérebro humano é menos um posto de comando e mais uma conversa entre sistemas competindo. Então, se a consciência pode ser distribuída, descentralizada, emergente, por que não em nível de planeta? Isso não é dizer que a Terra tem intenções, mas talvez tenha tendências. Talvez incline para a vida porque a vida é o que a mantém estável. Talvez se ajuste quando os sistemas vão longe demais. Talvez o que chamamos de equilíbrio da natureza seja algo mais próximo de instinto da natureza. E se for verdade, a hipótese Gaia não é só uma ideia elegante. É um retorno silencioso. Não ao mito, mas à relação. Ao senso de que a Terra não é só onde a vida acontece, mas como a vida acontece. Que seres vivos não só sobrevivem dentro de limites, ajudam a traçá-los. Claro, como qualquer sistema complexo, a Terra pode ser empurrada além dos limites. Loops de feedback podem falhar. Limiares podem ser cruzados. E quando são, o sistema não revida. Muda. O equilíbrio se desloca. As condições ficam menos amigáveis à vida. Não por malícia,
só por matemática. É aqui que a ideia de Gaia vira mais do que experimento mental. Vira alerta. Porque se o planeta é um sistema que tende ao equilíbrio e esse equilíbrio é mantido pela vida, o que acontece quando a vida começa a perturbar esse sistema mais rápido do que ele pode se adaptar? Mudança climática é muitas vezes descrita em partes por milhão, graus de elevação do mar. Mas também pode ser entendida como o sistema regulador da Terra se esforçando para responder. Oceanos mais quentes absorvem menos carbono. Gelo derretendo reflete menos luz solar. Florestas secando perdem papel em padrões de chuva. Os loops ainda estão lá, mas giram na direção errada. E diferente das mudanças lentas do passado, essas acontecem rápido. Geologicamente falando, apertamos o avanço rápido, e o planeta está se ajustando, não para se salvar, mas para reequilibrar. A pergunta é, esse novo equilíbrio ainda nos incluirá? Gaia, se ainda podemos usar a palavra, não é sentimental. Não prefere espécie alguma. Não recompensa inteligência ou tecnologia. Recompensa a integração, a capacidade de participar do sistema sem quebrá-lo. E isso pode ser a parte mais inquietante. Porque se a Terra opera como um organismo, pode ter um tipo de sistema imunológico. Não células brancas literais, mas respostas a desequilíbrios. Ondas de calor, secas, inundações, incêndios podem não ser punições. Podem ser sintomas, não de raiva, mas de regulação. E nesse sentido, a humanidade pode precisar repensar seu papel, não como mestre ou guardião, mas como parte de um corpo, capaz de feri-lo, capaz de curá-lo, mas nunca separado dele. Então a hipótese Gaia, tomada literalmente ou não, convida a uma mudança de percepção, do domínio à pertença, do controle à participação. Porque quer a Terra seja consciente ou não, ela é responsiva, ajusta, adapta, continua. E talvez nós também devêssemos. A ideia de Terra como sistema autorregulador nos leva a algo mais tangível. Se você se sentar em silêncio, bem em silêncio, pode notar algo estranho no mundo ao seu redor. Não de um jeito sobrenatural, não em visões ou sussurros, mas em ritmos. Lentos, profundos, muitas vezes invisíveis. Estão acontecendo o tempo todo. E alguns cientistas, pesquisadores e observadores curiosos começaram a se perguntar: esses ritmos somam algo mais do que coincidência? Podem ser sinais de um pulso planetário? A palavra pulso é carregada. Associamos a vida. Algo vivo tem batida. Corações, sim, mas também respiração, marés, sono, fome. Pulsos implicam regulação, um tipo de cronometragem interna. São padrões que nos dizem que algo está ativo, respondendo, se mantendo. Então, se a Terra tem ritmos, reais e mensuráveis, o que estão fazendo? O que estão acompanhando? Comece pelo básico. Já sabemos que o planeta gira. Uma rotação completa a cada 24 horas, mais ou menos alguns milissegundos. É regular, confiável, antigo, mas não é só movimento. É um ciclo que governa tudo, da fotossíntese ao comportamento animal, aos relógios químicos dentro das nossas células. Ritmos circadianos, como são chamados, não pertencem só a humanos. Aparecem em pássaros, insetos, bactérias, até fungos. Tudo que vive na Terra, de algum modo, se sincronizou com a rotação do planeta. E tem a órbita, uma volta completa ao redor do Sol a cada 365,25 dias. Outro ritmo profundo. Molda estações, migrações, reprodução, sistemas climáticos, árvores brotam, flores desabrocham, animais se movem. Não são reações aleatórias. São respostas afinadas. A posição da Terra no espaço envia pistas por luz, calor e gravidade, e a vida escuta. Esses ciclos são fáceis de ver. Construímos calendários em torno deles. Mas não são os únicos. Os oceanos têm seu próprio tempo. Marés sobem e descem, não só diariamente, mas em ciclos mais longos e sutis ligados à órbita da Lua e posição do Sol. Há marés de cisígia e de quadratura quinzenais, o ciclo lunar mensal, e até ciclos nodais de 18,6 anos que influenciam clima e padrões de ondas. Ecossistemas costeiros respondem a essas mudanças. Peixes desovam em certas fases. Caranguejos se movem com a Lua. Corais, estranhamente precisos, liberam ovos todos de uma vez, como se seguissem um relógio subaquático. Sob a superfície, há mais.
Correntes oceânicas movem calor pelo globo em grandes rodovias em loop. A circulação de reversão meridiana do Atlântico, por exemplo, leva água quente dos trópicos para o norte e água fria para o sul numa esteira que afeta o clima em múltiplos continentes. Esse sistema também pulsa, desacelerando, acelerando, se ajustando com base em salinidade, temperatura e vento. Não só responde ao clima, ajuda a moldá-lo. No fundo do Pacífico, há a oscilação Sul-El Niño, um padrão de aquecimento e resfriamento de temperaturas oceânicas que muda chuvas, secas e tempestades globais. Segue um ritmo solto a cada 2 a 7 anos. Não é relógio, mas também não é caos. Algo no oceano lembra. Algo reseta. E a atmosfera entra no coro. Sistemas de pressão sobem e descem em padrões. A oscilação Madden-Julian traz chuva pelos trópicos a cada 30 a 60 dias. A oscilação quase bienal vira ventos na estratosfera a cada 28 meses. Vórtices polares pulsam com as estações, inchando e encolhendo como pulmões sob pressão. Nada disso é aleatório. Nada é simples. Mas tudo se repete. Então o que fazer com isso? Dezenas, talvez centenas de ciclos sobrepostos, cada um com sua batida, lentos demais para ouvir, grandes demais para sentir. Mas juntos, moldam o mundo em que vivemos. E se isso não é um pulso, o que é? Claro, alguns diriam que chamar esses ritmos de pulso é só metáfora de novo, que projetamos nossa biologia num sistema que roda só com física. E há verdade nisso. Marés sobem por gravidade. Estações acontecem por inclinação axial. Não precisa de batimento cardíaco. Mas aqui está o ponto. Essas explicações não tornam os ritmos menos reais. Tornam mais interessantes. Porque mostram que a Terra não só reage a forças externas, as integra. Considere a ressonância Schumann. É um conjunto de ondas eletromagnéticas que circulam o globo, presas entre a superfície da Terra e a ionosfera. São criadas por raios, e ricocheteiam pelo planeta, formando ondas estacionárias. A mais baixa dessas frequências, cerca de 7,83 Hz, foi apelidada por alguns de batimento cardíaco da Terra. Não é termo científico, mas a comparação persiste. Não só porque é rítmica, mas porque é persistente, global e, de um jeito estranho, calmante. Há pesquisadores estudando correlações entre essas frequências e ondas cerebrais humanas. Os resultados são preliminares, os mecanismos incertos, mas a curiosidade está lá. Estamos captando sinais do planeta? Estamos mais sincronizados com nosso ambiente do que percebemos? Não é só campos eletromagnéticos. Até a atividade sísmica segue padrões. Terremotos são vistos como imprevisíveis, e em muitos sentidos são. Mas placas tectônicas não se movem aleatoriamente. Deslizam, colidem e subductam em ciclos que acumulam tensão por décadas ou séculos. Vulcões pulsam também. Não em segundos ou minutos, mas em exalações longas e pacientes. O Monte Etna entra em erupção intermitentemente há milhares de anos como uma respiração profunda demais. Yellowstone respira com a ascensão e queda de sua caldeira. Não é mito, não é metáfora, é medição. A Terra incha e relaxa conforme forças gravitacionais da Lua e do Sol esticam sua crosta levemente. Essas marés terrestres são minúsculas, só alguns centímetros na maioria dos lugares, mas consistentes. Afetam níveis de água subterrânea, pressão de magma, até a frequência de pequenos tremores. De certo modo, o planeta se move como um peito respirando no sono. Sutil, lento, mas nunca parado. E tem o carbono. O ciclo do carbono não só descreve como o carbono se move por ar, terra, oceano e seres vivos. Também tem ritmo. Plantas absorvem carbono na estação de crescimento, liberando menos na atmosfera. No outono e inverno, a decomposição devolve carbono ao ar. Satélites rastreiam esse pulso. Mais absorção no verão do norte, mais liberação no inverno do norte. Uma expiração planetária, depois inspiração, vai e vem, constante, vital. Alguns cientistas até propuseram ver a biosfera da Terra como um sistema metabólico. Consome energia do Sol, processa por fotossíntese, distribui por teias alimentares, libera resíduos como calor e decomposição. Ajusta quando entradas mudam. Desacelera no inverno. Acelera na primavera. Se não parece metabolismo, certamente se parece. O que tudo isso significa? Bem,
Talvez nada sozinho. Ciclos não igualam consciência. Pulsos não provam propósito. Mas sugerem algo que muitas vezes ignoramos. A Terra não está parada. Não é estática. Não é passiva. É ativa, em camadas, incrivelmente responsiva. E quando os sistemas são tão responsivos, quando reagem, se adaptam e voltam ao equilíbrio, é natural perguntar se também são, de algum modo, conscientes. Não como nós, não com pensamentos ou sentimentos ou linguagem, mas conscientes do jeito que um corpo bem afinado percebe desequilíbrio. Não pensando nisso, mas respondendo. Se sua temperatura sobe, você sua. Se está com fome, seu corpo sinaliza. Se se machuca, células correm para reparar. Nada disso requer pensamento consciente. E ainda assim, é significativo. Mantém você vivo. Então talvez o planeta faça algo parecido, não com intenções, mas com processos, não com consciência, mas com ação. Claro, há risco em ir longe demais. A Terra não é pessoa. Não quer, não deseja, não decide. Mas isso não significa que seja só pano de fundo. Esses ritmos, ciclos, pulsos sugerem mais do que caos, mais do que aleatoriedade. Sugerem que a Terra se comporta como um sistema que quer persistir, e sistemas que querem persistir se ajustam. Vemos isso agora diante da mudança climática. O planeta está mudando. Os ritmos estão se deslocando. Os pulsos aceleram em alguns lugares, desaceleram em outros. Florestas absorvem menos carbono. Permafrost libera mais. Oceanos esquentam, enfraquecendo capacidade de armazenar calor. Gelo derrete mais rápido. Tempestades se formam mais rápido. Os loops ainda estão lá, mas a batida fica irregular. E isso merece atenção. Não porque a Terra está brava ou vingativa ou consciente de um jeito mensurável, mas porque um planeta estável, com pulso constante, é o que a vida depende. Talvez a verdadeira percepção aqui não seja se a Terra está viva, mas se temos escutado. Os sinais estão lá. Os ritmos estão lá. São sutis, quietos, lentos, mas reais. E talvez se nos sintonizarmos, se aprendermos a sentir a batida sob nossos pés, possamos começar a entender não só os ritmos da Terra, mas nosso lugar dentro deles. Quanto mais fundo você vai nos ritmos do planeta, mais difícil fica separar vida dos sistemas que a sustentam. Ar, água, solo, nenhum é verdadeiramente sem vida. Interagem com a biologia de formas que vão muito além de apenas possibilitá-la. São moldados por ela, sustentados por ela, até transformados por ela. E em nenhum lugar isso é mais óbvio do que nas florestas e oceanos. Não são só ambientes onde a vida acontece. São motores de mudança. Absorvem, liberam, ajustam, ciclam. De muitos jeitos, são os centros de respiração e batimento da Terra em si. Quando falam de florestas como pulmões do planeta, geralmente se referem ao fato de árvores e plantas absorverem dióxido de carbono e liberarem oxigênio por fotossíntese. Isso é verdade, claro, mas é só uma pequena parte do que realmente acontece. Florestas não só produzem oxigênio, influenciam o clima, regulam temperatura, afetam padrões de chuva a milhares de quilômetros. Há vastos sistemas de rede que moldam a química e física da atmosfera, não só localmente, mas globalmente. Considere a floresta amazônica. Muitas vezes descrita como sumidouro de carbono, lugar onde dióxido de carbono é absorvido e armazenado, ajudando a regular o clima. Mas não é a história toda. A Amazônia também gera sua própria chuva. Árvores lá liberam vapor d'água por transpiração, contribuindo umidade ao ar. Essa umidade forma nuvens que produzem chuva que alimenta as árvores. É um loop autorreforçador, um tipo de sistema de feedback biológico. E não afeta só a bacia amazônica. O vapor d'água dessas florestas viaja em correntes de ar e influencia o clima pela América do Sul. Até padrões de chuva nos Estados Unidos e África podem ser afetados pela saúde da Amazônia. Esse padrão não é único. Florestas pelo mundo têm papéis parecidos. Em zonas temperadas, florestas boreais ajudam a resfriar o planeta armazenando carbono nos solos e influenciando a albedo, a quantidade de luz solar refletida pela superfície da Terra. Em regiões tropicais, copas densas mantêm umidade, estabilizam o solo e ciclam nutrientes com eficiência espantosa. Essas florestas não só vivem dentro do clima, o cocriam.
E tem a forma como florestas se comunicam. Não é ficção científica. Sabemos agora que árvores são conectadas por redes fúngicas subterrâneas que permitem compartilhar recursos e até enviar sinais. Quando uma árvore é atacada por pragas, pode liberar sinais químicos que levam árvores próximas a aumentar defesas. Árvores mais velhas, às vezes chamadas de árvores-mãe, distribuem nutrientes a mudas mais jovens. Não são metáforas. São fenômenos observáveis. Florestas, num sentido bem real, têm memória, resposta e estrutura. Se florestas são a respiração da Terra, os oceanos são sua circulação, cobrindo mais de 70% da superfície do planeta. Oceanos absorvem calor, carbono e oxigênio, redistribuem e devolvem a atmosfera em novas formas. Armazenam mais carbono do que a atmosfera e Terra juntas. Movem quantidades vastas de energia do Equador aos polos. Influenciam formação de nuvens, caminhos de tempestades, sucesso de colheitas. E como as florestas, não operam aleatoriamente. Operam em ciclos. Tome a bomba biológica. É o processo pelo qual o oceano puxa dióxido de carbono da atmosfera, converte em matéria orgânica por fotossíntese em plâncton microscópico e envia ao fundo do mar. Quando esses organismos morrem, esse carbono pode ficar enterrado por séculos. Sem essa bomba, níveis de carbono atmosférico seriam muito maiores. O clima seria diferente. A vida em terra poderia ser muito mais precária. Plâncton, tão pequeno que não vemos a olho nu, faz quase metade de toda a fotossíntese na Terra. Alimenta peixes, sustenta baleias, molda a composição química do ar. E ainda depende do movimento de correntes oceânicas, gradientes de temperatura e afloramento de nutrientes para sobreviver. São frágeis. E quando condições oceânicas mudam, respondem rápido. Tem a circulação termoalina. É a grande esteira dos oceanos. Movida por diferenças de temperatura e salinidade, move água por bacias inteiras, levando água quente dos trópicos a latitudes norte e devolvendo água fria ao fundo. Essa circulação mantém regiões como a Europa Ocidental muito mais quentes do que a latitude sugeriria. E faz parte de um sistema maior em escala planetária que ajuda a estabilizar o clima global. Mas também pode mudar. E quando muda, traz alterações que ecoam por ecossistemas, sistemas climáticos e agricultura. Alguns registros paleoclimáticos sugerem que grandes perturbações nessa circulação coincidiram com eventos climáticos rápidos no passado da Terra. E hoje, com gelo derretendo e salinidade mudando, há sinais de que partes dessa esteira podem estar enfraquecendo. Não por intenção, mas porque o sistema se ajusta a novas entradas. Os oceanos também produzem partículas de aerossol, gotículas minúsculas que entram na atmosfera e ajudam a formar nuvens. Refletem luz solar, afetam chuva, moldam o balanço energético do planeta. Esses aerossóis não vêm de fábricas ou poluição. Vêm de plâncton, peixes, spray marinho. São parte de uma troca invisível vasta entre mar e céu. E essa troca não é só química. É química moldada pela vida. Até som se move diferente no oceano. Baleias e golfinhos navegam com ecolocalização. Suas canções ricocheteiam nas paredes de cânions subaquáticos. Recifes de coral pulsam com camarões estalando e peixes borbulhando. Tempestades ribombam pela água como tambores distantes. E no fundo, atividade tectônica envia ondas lentas ondulando pela crosta. Não é só o oceano se movendo. É o oceano falando, não em linguagem, mas em sinais. Quanto mais estudamos esses sistemas, mais vemos que não só sustentam a vida. Se comportam como vida. Mudam em resposta a estímulos. Se estabilizam após perturbações. Mantêm condições internas dentro de certos limites. Essa é a definição básica de homeostase. E homeostase é algo que associamos a sistemas vivos. Nada disso significa que oceanos ou florestas sejam conscientes, mas significa que são ativos, dinâmicos, essenciais e respondem a mudanças. Nem todos os sistemas fazem isso, mas os vivos quase sempre fazem. Essa responsividade levanta perguntas porque agora, diante de estresse ambiental global, vemos esses sistemas começando a mudar. A Amazônia, outrora sumidouro de carbono, agora emite mais carbono em algumas regiões do que absorve por desmatamento e aquecimento. Recifes de coral branqueiam e morrem com temperaturas oceânicas subindo, reduzindo biodiversidade e enfraquecendo a bomba biológica.
Populações de fitoplâncton mudam, alterando a base da teia alimentar. A grande esteira abaixo e os feedbacks se agravam. Essas mudanças não são só estatísticas. São sintomas. Sinais de que algo não está mais firme. Mas aqui está a parte fácil de perder. Quando florestas e oceanos começam a mudar, o planeta não desmorona, se reorganiza. Tenta encontrar um novo equilíbrio. Espécies se adaptam. Correntes se realinham. Novos padrões se formam. Ecossistemas migram. Reformam. Não é sempre um processo gracioso. Há perda, extinção, colapso, mas também reconfiguração. O sistema não entra em colapso imediato. Se ajusta. A pergunta é: pode se ajustar rápido o suficiente? Porque no passado, essas mudanças aconteciam por séculos, às vezes milênios. Agora, estamos empurrando esses sistemas em velocidades para as quais não foram feitos. E quando loops de feedback quebram, o sistema não volta. Pode pular para um novo estado, com condições muito diferentes, mais quente, mais caótico, menos previsível, ainda funcional talvez, mas não necessariamente habitável do jeito que conhecemos. Esse é o risco real. Não que a Terra morra, mas que mude, que a respiração fique errática, que o batimento falhe, e que as condições de que dependemos deem lugar a algo novo. Não porque o planeta falha, mas porque continua. Não pensamos muito nisso. Assumimos que os sistemas ao nosso redor são estáveis porque sempre estiveram aqui. Mas a respiração das florestas e o batimento dos oceanos não são permanentes. São mantidos. Não por design, mas por equilíbrio. E equilíbrio pode ser perdido. Isso não significa que somos impotentes. Na verdade, entender esses sistemas, como funcionam, como respondem, nos dá uma espécie de agência. Podemos parar de interromper seus ritmos. Podemos aprender a apoiar seus ciclos em vez de sobrecarregá-los. Podemos agir não como forasteiros, mas como participantes, células dentro do sistema. Porque se a Terra está viva de algum jeito significativo, somos parte de sua vida. Não especiais, não separados, mas incluídos. E isso muda a pergunta. Não é se a Terra está viva, mas como viver bem dentro de algo que já está. Faz sentido agora mudar o foco para baixo, além da copa e do clima, além dos sons e sinais de oceano e céu, para a Terra. Não no sentido pejorativo, mas literal. Porque se você se pergunta como um planeta poderia se perceber, como coordenaria todas as suas partes sem cérebro, sem centro de controle, eventualmente chega aqui, no solo, ou mais precisamente, no que vive dentro dele. É fácil ignorar o solo. Para a maioria de nós, é só algo que pisamos, construímos, cultivamos, cavamos. Vemos como fundo, útil, sim, fértil, espero, mas em geral inerte, um lugar onde coisas crescem, não uma coisa que cresce. Mas isso é ilusão. Construída na escala a que estamos acostumados. Solo não é só matéria, é processo. E nas últimas décadas, pesquisadores descobriram algo que muda como pensamos em ecossistemas, comunicação, até inteligência. Encontraram algo como uma rede lenta, quieta, invisível de sinais, respostas e coordenação, não só entre organismos individuais, mas entre espécies inteiras. E não só espécies, mas ecossistemas inteiros. Chama-se rede micorrízica e, de alguns jeitos, se comporta como um sistema nervoso. O termo vem das palavras gregas para fungo, mico, e raiz, rhiza. Fungos micorrízicos são filamentos microscópicos que crescem dentro e ao redor das raízes de plantas. Formam relações simbióticas, parcerias mutuamente benéficas. A planta fornece açúcares produzidos por fotossíntese. Os fungos, em troca, ajudam a planta a absorver água e nutrientes do solo. Essa é a troca básica. Acontece há mais de 400 milhões de anos. Mas o que torna isso mais do que um exemplo legal de cooperação é o que acontece em escala. Esses fungos não se conectam a uma planta só. Conectam a muitas, dezenas, centenas. Florestas inteiras podem ser interligadas por uma única rede fúngica, formando uma teia subterrânea. Por ela, árvores trocam carbono, nitrogênio, fósforo. Podem enviar sinais, até alertas. Alguns estudos mostraram que quando uma árvore é atacada por pragas, pode enviar avisos químicos pela rede, levando árvores vizinhas a ativar defesas. Outros descobriram que árvores mais velhas, às vezes chamadas de árvores-mãe,
compartilham nutrientes com mudas mais jovens, especialmente na sombra ou em perigo. A rede não só passa recursos, parece direcioná-los. Isso levanta perguntas. Como essas decisões são tomadas? Como o sistema determina para onde vão os recursos? Há uma espécie de memória envolvida? Coordenação. Os fungos em si não têm cérebros. Árvores não têm nervos. Mas de algum modo o sistema se comporta como uma inteligência distribuída. Suzanne Simard, ecologista florestal que ajudou a pioneirar essa pesquisa, descreveu como uma rede de comunicação. Ela e colegas mapearam essas conexões, mostrando como sinais podem viajar de uma parte da floresta a outra, não instantaneamente, mas confiavelmente, e os sinais não são aleatórios. Mudam com o contexto. Carregam informação. O que soa senão como um sistema nervoso? Em animais, nervos transmitem sinais elétricos. Carregam dor, prazer, percepção de equilíbrio, mudanças de temperatura. Mas a função-chave não é velocidade. É coordenação. O sistema nervoso ajuda partes diferentes de um corpo a ficarem em sincronia, a responder ao ambiente, a manter equilíbrio. O solo, acontece, faz algo parecido. Recebe entradas. Umidade, temperatura, raízes, micróbios, químicos. Processa. Redistribui. Responde. E faz tudo sem comando central. Não é cérebro, mas se comporta como algo parecido com cérebro, descentralizado, persistente, sempre se ajustando, e vai além de árvores. O solo abriga um número vasto de organismos microbianos. Bactérias, fungos, arqueias, nematódios. Uma única colher de chá pode conter bilhões de organismos representando milhares de espécies. Formam redes também. Alguns cooperam, outros competem. Produzem químicos que afetam o crescimento de plantas, resistência a doenças, até humor em animais. Alguns cientistas começam a se referir ao microbioma do solo como falamos do microbioma intestinal em humanos, como um sistema crítico que influencia tudo, de saúde a comportamento. E como o intestino, o solo pode ser perturbado. Químicos agrícolas, compactação, erosão, não só removem nutrientes, quebram redes. Reduzem complexidade. E quando complexidade cai, resiliência também. O sistema fica menos responsivo, menos adaptável, mais frágil. Isso importa porque solo saudável não é só sobre agricultura. É sobre armazenamento de carbono, filtração de água, ciclagem de nutrientes que sustentam toda a vida terrestre. Quando o solo funciona bem, ecossistemas ficam estáveis. Quando não, efeitos se espalham para florestas, rios, atmosfera. Alguns pesquisadores começaram a explorar se essas redes subterrâneas respondem a estresse externo de formas que vão além de organismos individuais. Por exemplo, se uma floresta sofre seca, a rede fúngica pode ajudar a redistribuir a água onde mais precisa. O sistema armazena informação sobre condições passadas. Aprende quais respostas funcionam melhor. São perguntas abertas. As respostas dependem de como definimos inteligência, memória, resposta. Mas os padrões estão lá e se parecem com sistemas que associamos à percepção. Pense no que isso implica. Sob nossos pés, pode haver algo como uma teia planetária, não só enraizada no lugar, mas espalhada, conectando espécies, transportando sinais, redistribuindo energia. Não pensa exatamente, mas se adapta. Equilibra. Responde a ferimentos, se recupera. Isso levanta outro pensamento. Se florestas, fungos e micróbios do solo estão todos conectados, se formam algo como um único sistema, o que acontece quando interferimos nesse sistema sem perceber o que tocamos? Desmatamento, por exemplo, não só remove árvores. Remove nós na rede. Quebra conexões. Em algumas áreas, isso levou a quedas em fertilidade do solo, retenção de água, biodiversidade. Não só pela perda de vegetação, mas pela perda de estrutura. A malha subjacente que fazia o ecossistema funcionar some, e reconstruí-la não é tão simples quanto plantar árvores novas. A rede precisa de tempo, cooperação, memória. Isso levanta outro pensamento. Se florestas, fungos e micróbios do solo estão todos conectados, se formam algo como um único sistema, o que acontece quando interferimos nesse sistema sem perceber o que tocamos? Desmatamento, por exemplo, não só remove árvores. Remove nós na rede. Quebra conexões. Em algumas áreas,
Isso levou a quedas em fertilidade do solo, retenção de água, biodiversidade. Não só pela perda de vegetação, mas pela perda de estrutura. A malha subjacente que fazia o ecossistema funcionar some, e reconstruí-la não é tão simples quanto plantar árvores novas. A rede precisa de tempo, cooperação, memória. Então talvez a Terra não precise de um sistema nervoso como o nosso. Talvez já tenha um. Não rápido, não centralizado, mas profundo, antigo e em todo lugar. Quando andamos por uma floresta, não vemos essa rede. Vemos troncos, galhos, folhas. Mas embaixo, no escuro, no lento, no úmido, há movimento. Não em metros por segundo, mas em adaptações por ano. Sinais passam, respostas acontecem, feedbacks se ajustam. E isso não é metáfora. É medição. Trabalho de laboratório, de campo, estudos revisados por pares. São dados que apontam para uma realidade que só começamos a apreciar. Que a capacidade do planeta de se manter não repousa em nenhum órgão único. Repousa em sistemas que abrangem o todo. E quando você pensa assim, a pergunta de se a Terra está viva começa a parecer menos especulativa, não porque age como pessoa, mas porque age como um sistema vivo, com circulação, metabolismo, feedback, reparo, e talvez até algo como sensação. É natural erguer o olhar novamente, para o ar, as nuvens, a atmosfera, a parte da Terra que está sempre em movimento. É a camada que respiramos, onde o clima nasce, onde as bordas de temperatura e pressão se esfregam e moldam o que experimentamos como clima. E entre as expressões mais dramáticas desse sistema estão as tempestades. Geralmente pensamos em tempestades como eventos, coisas que acontecem, um furacão se aproxima, uma tempestade se forma, um tornado surge. Falamos delas como falamos de acidentes ou intrusões. Mas tempestades não são só explosões. São resultado de interações complexas. E em alguns casos, seu comportamento é tão intricado, tão afinado a condições que levantam pensamento incomum. As tempestades se comportam como sistemas que querem algo, não de um jeito consciente, não como um animal quer comida ou abrigo, mas num sentido funcional. Porque quando você observa como tempestades se formam, ganham força, puxam de múltiplas fontes e então se desligam quando essas fontes acabam, pode começar a parecer mais do que reação. Pode parecer estratégia. Tome furacões, também chamados de ciclones tropicais, dependendo da região. Requerem condições muito específicas para se formar. Água oceânica quente, geralmente acima de 26,5 graus Celsius, uma perturbação climática pré-existente, ar úmido, baixo cisalhamento vertical de vento. Se algum desses faltar, a tempestade não acontece. Mas quando os ingredientes estão lá, o sistema começa a se construir. Ar sobe da superfície quente do oceano, levando umidade para cima. Ao esfriar, a umidade condensa, liberando calor. Esse calor alimenta mais ar subindo, que puxa mais ar de baixo, que cria vento. E conforme a Terra gira, o efeito Coriolis dá ao sistema sua espiral. Não é um sopro único ou uma ascensão única. É um loop autossustentado. Calor alimenta movimento. Movimento puxa combustível. Combustível constrói força. A tempestade se organiza. Esse processo pode durar dias. A tempestade não só se forma e vai. Se ajusta ao ambiente. Se o cisalhamento de vento aumenta, enfraquece. Se passa por água mais fria, desacelera. Se atinge terra, sua fonte de energia é cortada e a estrutura colapsa. Não está viva, mas se comporta como se reconhecesse condições, como se soubesse persistir. Alguns pesquisadores descreveram furacões como motores de calor. Movem energia do oceano quente à atmosfera superior, redistribuindo calor. Nesse sentido, servem uma função planetária. Não só causam destruição, também regulam, mas por turbulência. E turbulência, acontece, pode ser muito precisa. Estudos mostraram que o olho de um furacão, um centro quase calmo cercado de caos, é incrivelmente bem estruturado. Os ventos circulam em bandas apertadas. Os gradientes de temperatura são nítidos, e a simetria às vezes é espantosa. É um sistema que se autocorrige constantemente, respondendo a desequilíbrios, mantendo coerência mesmo avançando. Essa capacidade de se autocorrigir, de se estabilizar em torno de um núcleo é algo que associamos a sistemas inteligentes. E embora tempestades não pensem,
se refinam. O mesmo vale, em escala diferente, para tempestades elétricas. Se formam quando ar quente e úmido sobe rápido, muitas vezes ao longo de uma frente onde duas massas de ar se encontram. O ar subindo esfria, condensa, libera energia, impulsiona mais movimento ascendente. Isso cria nuvens cumulonimbus, estruturas altas que podem alcançar a estratosfera. Dentro dessas nuvens, algo estranho acontece. Gotículas de água, cristais de gelo e correntes de ar colidem do jeito certo para separar cargas elétricas. O topo da nuvem fica positivamente carregado, a base negativamente. E quando a diferença fica grande o suficiente, a carga é liberada como raio. Mas o sistema não descarrega uma vez só, constrói, reseta e dispara de novo. Há ritmo, pulsos de energia, momentos de tensão, liberações, e tudo dentro dos limites de um sistema que não é estático. Cresce, se move, se adapta. Algumas tempestades viram supercélulas, tempestades rotativas que podem durar horas e produzir tornados. Essas células mantêm um equilíbrio delicado entre entrada e saída, ascensão e descida. E podem persistir por vastas distâncias, mantendo estrutura diante de terreno e correntes de ar mudando. Observando de longe, você não vê só nuvens. Vê comportamento. Vê algo se montando, mantendo forma, reagindo a obstáculos, puxando energia onde pode. De novo, sem consciência, mas uma semelhança estranha com intenção. Por que isso importa? Porque sugere que a atmosfera da Terra não é só pano de fundo para o clima. É um sistema responsivo. E dentro dele, tempestades se comportam como fenômenos emergentes, padrões que surgem de inúmeras interações pequenas, mas tomam vida própria. Essa ideia de emergência aparece em toda a natureza. Pássaros num bando não planejam trajetória, mas juntos formam formas. Peixes numa escola mudam direção sem líder. E tempestades, movidas por temperatura, pressão, umidade, se organizam em padrões que agem, duram e às vezes evoluem. Vale notar que nossos modelos de formação de tempestades ainda são imperfeitos. Apesar de satélites, radares e supercomputadores, há aspectos do comportamento de tempestades que não previsamos completamente. Porque algumas se intensificam rápido, por exemplo, ou porque algumas geram tornados e outras não. Podemos mapear probabilidades, mas o sistema contém surpresas, loops de feedback, mudanças sutis, limiares que, uma vez cruzados, mudam tudo. E essa imprevisibilidade é parte do que faz tempestades parecerem vivas. Não de um jeito reconfortante, mas do jeito que animais são familiares mas voláteis, responsivos mas selvagens. Quando humanos constroem sistemas, máquinas, software, organizações, valorizamos a adaptabilidade. Projetamos para feedback, correção de curso, resiliência. Quando esses sistemas respondem a mudanças, chamamos de inteligentes. Quando antecipam mudanças, chamamos de espertos. E ainda assim aqui estão sistemas climáticos construídos por física, alimentados por calor, esculpidos por rotação que fazem tudo isso sem design. Respondem, mudam curso. Se ajustam a entradas, não para alcançar um objetivo, mas para sustentar movimento. Alguns cientistas exploraram a ideia de tempestades como exemplos de estruturas dissipativas, sistemas que mantêm ordem consumindo energia e expelindo entropia. Em outras palavras, ficam organizados queimando caos. Não é metáfora. É princípio termodinâmico, e se aplica a sistemas vivos também. Metabolismo funciona igual. Nessa visão, a fronteira entre vida e não vida fica borrada. O que torna algo vivo? Estrutura, automanutenção, fluxo de energia, reprodução? Tempestades não se reproduzem, mas se formam, estabilizam, regulam e se dissolvem de jeitos que lembram ciclos de vida. Não tem propósito, mas tem persistência. E é isso que leva ao pensamento estranho. Talvez não seja que tempestades estejam vivas ou pensem, mas que façam parte de um sistema que faz algo muito próximo dos dois. A atmosfera da Terra não é só um recipiente. É um meio pelo qual a energia se move, transforma, reorganiza. E tempestades são uma das formas de fazer isso. Não são acidentes. São expressões de tensão, de desequilíbrio, buscando alívio. E nesse processo, decidem para onde ir. Não por escolha, por condições. Mas o resultado parece parecido. Movimento moldado por informação. Estrutura moldada por resposta.
Isso não torna tempestades menos perigosas. Se algo, as torna mais sérias. Porque se tempestades são parte de como o planeta se regula, se não são só efeitos colaterais, mas respostas em nível de sistema, então perturbar o sistema significa perturbar os padrões. E é o que começamos a ver. Oceanos mais quentes, mais umidade no ar, mais energia no sistema, tempestades que se formam mais rápido, se movem mais devagar, despejam mais chuva, cobrem mais área. Tempestades que surpreendem até os modelos feitos para antecipá-las. Os feedbacks ainda estão ativos. Os mecanismos ainda funcionam, mas as entradas mudaram. E assim as saídas mudam também. E esse é um padrão que veremos de novo. Em água, em gelo, em carbono, em fogo, sistemas da Terra não só rodam, respondem. E quando respondem, nem sempre voltam ao basiline. Às vezes encontram um novo. Após seguir o movimento de tempestades e a tensão nos céus, ajuda a voltar a algo que à primeira vista parece muito mais parado. Montanhas não mudam com as estações. Não respiram como florestas. Não se movem como oceanos. Mas essa quietude é enganosa. Não é vazio. É armazenamento. Montanhas carregam história, não em símbolos ou texto, mas em sua própria estrutura. Nesse jeito, se comportam como a memória do planeta. Vasto, lento e notavelmente detalhado. Tendemos a pensar em memória como algo ligado a cérebros, neurônios disparando, experiências armazenadas, padrões lembrados. Mas memória pode tomar muitas formas. Um anel de árvore guarda a forma de uma estação. Um glaciar captura o ar de outra era. E montanhas, por sua forma, composição, camadas, carregam registros que abrangem não anos, mas centenas de milhões de anos. Se você souber ler, contam uma história, não só do que aconteceu, mas de como a Terra respondeu. Comece com sedimento, camadas de rocha que se acumulam com o tempo, uma sobre a outra. Algumas são resultado de rios depositando partículas finas trazidas de outros lugares. Outras vêm de oceanos antigos, outrora cobrindo lugares que agora vemos como continentais. Cada camada guarda pistas, minerais, fósseis, tamanho de grão, assinaturas químicas. Um período seco deixa marcas diferentes de um úmido. Cinza vulcânica fala de erupções. Camadas de carvão sugerem incêndios antigos. Não são só traços espalhados. São registros organizados. Geólogos chamam isso de estratigrafia, e é uma das formas principais de estudar o passado da Terra. Mas as camadas não só se acumulam. Também se dobram, quebram, inclinam, forças tectônicas, empurrando, puxando, deslizando, curvam os estratos em arcos e ondas, ou os amassam em picos irregulares. Quando você vê uma cordilheira com camadas de rocha inclinadas, não está só vendo geologia. Está vendo história comprimida e remodelada. Está vendo eventos que aconteceram muito antes de humanos, registrados não em tinta, mas em pedra. Alguns desses registros são de tirar o fôlego em escopo. Os Himalaias, por exemplo, são resultado do subcontinente indiano colidindo com a Ásia. Essa colisão começou dezenas de milhões de anos atrás e continua hoje. Conforme as placas se empurram, a crosta sobe, mas também prende dentro de si rochas que outrora estavam no fundo do mar. Fósseis marinhos altos em encostas mostram que o que agora é a cordilheira mais alta do mundo já foi submerso. A montanha lembra o oceano. Os Apalaches na América do Norte são ainda mais antigos, formados centenas de milhões de anos atrás durante montagem de um supercontinente chamado Pangeia. Erodidos com o tempo, mas suas raízes permanecem. E nessas raízes, encontramos evidência dos primeiros movimentos tectônicos da Terra. A memória lá não é só longa, é fundamental. É a memória de como continentes vieram a ser. Tem os vulcões. Montanhas que não só lembram o passado, mas moldam ativamente o futuro. Camadas vulcânicas podem registrar ciclos de erupção e dormência. Algumas erupções deixam púmice e cinza. Outras depositam fluxos grossos de lava que esfriam em basalto. A química desses materiais nos diz sobre a composição do manto da Terra em diferentes épocas. E os gases presos em rocha vulcânica oferecem pistas sobre atmosferas antigas. Na Islândia, no Havaí, ao longo do cinturão de fogo do Pacífico, vulcões servem como saídas para processos internos do planeta. Liberam pressão, redistribuem material, alteram paisagens, e ao fazer isso escrevem novas camadas no registro geológico.
lembram não armazenando, mas transformando. Até a forma de uma cordilheira carrega informação. Picos afiados sugerem juventude. Elevação recente, erosão mínima. Colinas arredondadas sugerem idade. Longa exposição a vento, chuva, gelo, degelo. Vale esculpido por glaciar fala de gelo que outrora cobria vastas áreas de terra. As cicatrizes ainda são visíveis como rugas na pele da terra. E não é só rocha. Gelo também vira parte da memória das montanhas. Glaciares prendem bolhas de ar ao se formarem. Essas bolhas contêm traços de gases de efeito estufa, dióxido de carbono, metano de tempos antigos. Quando cientistas perfuram núcleos de gelo em glaciares de montanha, podem ler dados climáticos que remontam centenas de milhares de anos. Temperatura, precipitação, química atmosférica, tudo lá, congelado, quieto, esperando ser entendido. O notável é que esses registros não são só passivos. Não só ficam lá. Influenciam o que vem depois. A forma de uma montanha afeta como o vento se move, onde a chuva cai, como rios correm. Esses rios carregam sedimento, que forma novas camadas em outros lugares. Coberturas de neve determinam suprimento de água para ecossistemas rio abaixo. A memória da montanha molda o futuro do vale. Esse tipo de influência, lenta, indireta, persistente, é fácil de perder. Não se anuncia, mas é crítica. Montanhas ajudam a regular o clima. Elevações altas refletem mais luz solar. Cobertura de neve esfria o ar. Ecossistemas alpinos respondem rápido a mudanças de temperatura. São como sistemas de alerta precoce, nos avisando de mudanças no sistema maior. E agora muitos desses sistemas estão mudando. Glaciares recuam. Permafrost degela. Faces de rocha outrora fixas começam a se mover, desencadeando deslizamentos. A montanha ainda está lembrando, mas o ritmo da mudança acelera. E em alguns casos, a memória está sendo apagada. Mineração, desmatamento, construção, não só alteram a superfície da montanha, removem camadas, perturbam estratos, borram o registro. E quando o registro é borrado, perdemos capacidade de entender não só o que aconteceu, mas como a Terra se adaptou antes. Perdemos pontos de referência. Perdemos contexto. Essa é uma das consequências mais estranhas de viver num planeta com memória. Podemos aprender com ela, mas também danificá-la. Não só ecologicamente, mas historicamente. A Terra está disposta a compartilhar o que sabe, mas só se a evidência permanecer. Vale pausar nessa ideia. Uma montanha, por natureza, é durável. Dura mais que civilizações, mais que espécies. Mas essa durabilidade esconde fragilidade, não na rocha, mas no registro, no arranjo, nas camadas, nos padrões sutis. Esses são fáceis de perturbar. E uma vez perturbados, não voltam. Então, quando pensamos na Terra como algo que pode estar vivo ou pelo menos mais do que inerte, ajuda a incluir a possibilidade de memória, não memória rápida, não deliberada, mas algo como acumulação, algo como estrutura, um passado que influencia o presente, não por pensamento, mas por forma. Vemos isso em biologia também. Uma cicatriz é um tipo de memória. Densidade óssea muda em resposta a estresse. Sistemas imunológicos se adaptam a ameaças. Corpos lembram mesmo quando não pedimos. Talvez o planeta faça também. Talvez montanhas sejam parte de como essa memória é armazenada. Não num lugar, mas por paisagens, por tempo. Não é que a montanha pense, mas sabe o que aconteceu. Não em palavras, mas em peso, forma e camada. Continuando a ideia de que montanhas lembram e que o planeta pode guardar sua história em formas mais profundas que fala, chegamos a uma pergunta mais quieta, mas igualmente estranha. Se a Terra fosse consciente de algum modo, como se comunicaria? E saberíamos ouvir? Linguagem, como usamos, é ferramenta para transmitir significado. É estruturada, simbólica, geralmente verbal. Mas não é o único tipo de comunicação. O mundo natural está cheio de mensagens. Sinais passados de uma parte do sistema a outra, não com vocabulário, mas com química, movimento, frequência e timing. Quando começamos a olhar essas interações de perto, vemos que a vida na Terra está constantemente falando, só não de jeitos que fomos ensinados a reconhecer. Plantas, por exemplo, não têm bocas ou ouvidos, mas respondem a toque, luz, temperatura,
gravidade. Curvam-se ao sol. Fecham folhas ao toque. Enviam avisos químicos quando feridas. Em alguns casos, quando uma folha é mordida por inseto, libera compostos voláteis que flutuam no ar. Plantas próximas detectam esses compostos e ativam suas próprias defesas químicas.